no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira. Vamos ao destaque do dia. Mais recursos para as cidades brasileiras. Quase 42 bilhões serão investidos em quase 900 projetos pelo PAC Seleções. Luciana Colares, de Holanda. Projetos de mobilidade, drenagem urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e o projeto Convive, da Justiça e Segurança Pública. Benefício de prestação continuada BPC tem regras atualizadas para garantir o direito a quem precisa. É o tema da entrevista de hoje com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. E mais, Olimpíadas 2024. Casa Brasil em Paris será aberta neste sábado. Espaço quer apresentar a cultura do país e atrair visitantes de todos os cantos do mundo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Quase 42 bilhões de reais serão investidos em mobilidade, prevenção a desastres, esgotamento sanitário, abastecimento de água e infraestrutura social nas cidades. As obras são do novo Programa de Aceleração do Crescimento na modalidade Seleções, em que gestores municipais e estaduais indicam projetos prioritários para atender as populações locais. São 710 municípios contemplados nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, no investimento de 41 bilhões e 700 milhões de reais. O novo PAC Seleções realiza obras e empreendimentos em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos, com participação direta de municípios e estados na destinação dos recursos. E os anúncios desta sexta-feira contemplam projetos de 5 modalidades: mobilidade, drenagem urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e o projeto Convive, da Justiça e Segurança Pública. O projeto vai construir 30 centros comunitários pela vida em todo o país. São 899 propostas selecionadas que vão receber mais investimentos do governo federal. Além disso, só o Rio Grande do Sul vai receber 6 bilhões e 500 milhões de reais para o restabelecimento da normalidade social. A expectativa do governo federal é de gerar mais de 535 mil empregos de formas direta e indireta nos próximos anos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre a abrangência e importância dessas obras do novo PAC Seleções. O PAC vai evitar que as pessoas fiquem embaixo d'água, vai tirar as comunidades de conviver com o esgoto a céu aberto, vai levar água para quem precisa. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a necessidade de preparar todas as cidades brasileiras para enfrentar os eventos climáticos extremos. Prevenção voltou a ser prioridade nesse país. Serão 4 milhões de pessoas atendidas diretamente. É a prioridade de preparar, de deixar as nossas cidades com toda a infraestrutura. O presidente Lula falou sobre os investimentos do governo federal na melhoria da qualidade de vida da população. Utilizar o que nós temos de sabedoria para dar uma chance àqueles que nunca tiveram oportunidade, àqueles que estão precisando de uma chance, aqueles que querem comer 3 vezes por dia, aquele que quer entrar numa escola de qualidade, aquele que quer ver formar o seu filho doutor. O novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023. O valor total destinado ao novo PAC Seleções é de 136 bilhões. Reportagem Luciana Colares, de Holanda. E o presidente Lula sancionou hoje a lei que cria a LCD, Letra de Crédito do Desenvolvimento. Essa nova modalidade de aplicação em renda fixa vai funcionar como as 2 modalidades já existentes no mercado. A LCA, que é a letra de crédito agrícola, e a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. A LCD será emitida pelos bancos de desenvolvimento, como o BNDES, e não será atrelada ao Tesouro Direto.
O objetivo do governo federal com a nova opção de renda fixa é estimular investimentos em infraestrutura, indústria, inovação e pequenas empresas por meio de crédito mais acessível e com benefícios fiscais. O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que falou também sobre as vantagens do novo tipo de investimento. Ela estimula a venda dos títulos, porque pessoa física que comprar o título, o imposto de renda será zero imposto de renda na aquisição do título. E reduz para pessoa jurídica de 25% para 15%. E este benefício é diretamente para o tomador, nada para o banco. Então, o tomador do empréstimo, aquele que for tomar o empréstimo, indústria principalmente, mas também comércio e serviços, ele terá um crédito mais barato. Garantir que o benefício de prestação continuada, o BPC, chegue a quem mais precisa. É o objetivo de portarias publicadas hoje pelo Ministério de Desenvolvimento Social, em conjunto com o Ministério da Previdência Social e com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O BPC destina um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos. Ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. O beneficiário do BPC, assim como sua família, deve estar inscrito no cadastro único. Isso deve ser feito antes mesmo do benefício ser solicitado. Sem isso, ele não pode ter acesso ao BPC. E para saber mais sobre o assunto, nós conversamos mais cedo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Vamos ouvir? Presidente, boa noite. É um prazer o senhor aqui na Voz do Brasil hoje. Boa noite, o prazer é nosso estar aqui na Voz do Brasil, estou à disposição. Presidente, vamos começar falando sobre a portaria que trata da atualização do cadastro para quem não tiver inscrito no CAD único e também quem tiver com cadastro desatualizado há mais de 4 anos. Como é que vai funcionar isso? Isso, há um batimento cadastral. Se identificou que da época da Covid ainda, né, onde quando se dispensou o cadastro do CAD único, que essas pessoas se mantêm recebendo benefícios sem que tenham cadastro. E também nós fizemos levantamentos, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, e verificamos que também há um conjunto de recebedores do BPC Loas que estão com o cadastro sem atualizar há mais de 4 anos. Verificamos esse problema e daí encaminhamos um plano de ação para que as pessoas possam, num primeiro momento, cadastrar novamente, cadastrar pela primeira vez aqueles que não cadastraram, sem que isso implique um corte imediato do benefício, ninguém vai cortar. E esse plano de ação foi agora, de alguma forma, exposto publicamente pelas os atos jurídicos, né? Tanto o ato do ministro do Desenvolvimento Social com a gente, o INSS, como também os atos do ministro, e lá está bem explicado que as pessoas vão ser avisadas, as pessoas vão ter um tempo que foi conferido junto aos CRAS, às prefeituras, para poder atualizar o benefício. Se elas tiverem dúvida, vão poder ligar tanto no canal do MDS como no nosso canal, que é o 135. Então não há nenhum movimento persecutório para pegar as pessoas, cortar benefício, isso não existe. O que existe é, quem tem condições de receber o benefício, vai continuar recebendo como tem que ser, que a lei manda. Quem não tem condições, o cadastro não conseguir atualizar, que já está com emprego, etc., aí a pessoa tem que entender que não pode receber um benefício se não tem os requisitos, né? Tá certo. Presidente, vamos deixar bem claro, qual que é o objetivo dessas medidas? O objetivo dessas medidas é cumprir a lei. Veja, na lei há uma obrigação de você fazer uma reavaliação a cada 2 anos. Nós não conseguimos fazer isso nos anos anteriores, nos governos anteriores, porque não havia perícia, não havia condições técnicas de fazer, etc. Quando nós, depois de arrumar a casa, colocar o atendimento num prazo mais curto para a população, melhorar a dignidade das pessoas, vamos agora para os próximos passos. O primeiro passo é fazer realmente uma revisão de batimento, porque a lei manda. Então, alguém já me perguntou, olha, vai ter uma meta de cortar 10%, 20%, 30%? Não há meta alguma, não me foi pedido, não me foi determinado por ninguém, do presidente da República ao outro, para cortar benefício. O que está encomendado é o que fala a lei. A lei fala que deve-se fazer a revisão, seja do cadastro, seja do benefício.
O que nós estamos começando a fazer agora é essa revisão que vai agora, a partir de 2024, 2025, 2026, ser mantida, para que você tenha uma performance de gasto de acordo com a lei. Não há nenhuma meta de cortar benefício de ninguém. As pessoas que não têm direito ao benefício vão ter todo o direito, mesmo ainda não tendo direito ao benefício, de recorrer, de fazer o que tem. Nosso objetivo não é fiscal, nosso objetivo é de legalidade. Então, presidente, para quem está nos ouvindo, existe o risco de alguém perder o benefício sem que seja feita qualquer tipo de averiguação? Não existe. Não existe o mínimo risco de fazer isso. O presidente da República, o presidente Lula, o ministro Carlos Lupe, o ministro do Desenvolvimento Social, todos são uníssonos. E nós não vamos cortar benefício. Primeiro, avisar a pessoa, pedir para que você, que está aqui nos ouvindo, vá até o CRAS, atualize seu cadastro. E só precisa aí, isso é muito bom falar, aqueles que estão há 48 meses, 4 anos sem atualizar, e também aqueles que estão sem cadastro, mas recebendo a BPC Loas. Eles serão avisados pela rede bancária. Nós vamos mandar carta, nós vamos mandar aviso pelo meu INSS, nós vamos fazer uma enxurrada, uma tempestade de notificação para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Recebeu a notificação, ouviu, nós vamos ter também um site que vai ter lá como se identificar se você está nesse grupo de dependentes aqui do BPC Loas. E aí, viu isso? Está lá, agenda no CRAS, agenda no município, vai ter tempo de fazer, vai ser comunicado ao INSS e a sua vida vai continuar igual. Aquele que não conseguir fazer o cadastramento, não porque não tem opção, agendamento, mas porque já voltou a trabalhar, já não está mais naquela condição de miserabilidade, não é justo. E eu peço isso que os brasileiros entendam, que essas pessoas recebam um benefício que é indevido. Porque daí falta dinheiro para quem tem direito ao benefício. Então nós temos que fazer essa revisão porque a lei manda, e temos que fazer porque também é justo, né? O brasileiro é um povo ordeiro e justo e vai entender que quem não tem direito não deve receber, quem tem direito continua recebendo. Agora, presidente, está prevista também a realização de biometria para novos cadastros a partir de setembro. O senhor pode explicar para a gente como é que vai funcionar? Claro que sim. Nós temos no INSS, todos os meses, entram quase 1.150.000, 1.100.000 requerimentos. Nós, na verdade, queremos aperfeiçoar o requerimento, identificar que é a própria pessoa que está pedindo, identificar que não está ninguém se passando por alguém ou tentando fraudar. Obviamente, a gente não pode exigir para todos os benefícios de uma vez. Então, nós fizemos um recorte de menos requerimentos está no BPC Loas. Nós vamos colocar, são 170.000 por mês requerimentos, nós vamos colocar a partir de setembro como não uma exigência para o direito ao benefício, mas uma exigência para dar entrada no requerimento, para que o requerimento, quando já, e ele não vai perder nada, porque o dia que ele entrar, está marcado lá. Ele vai daí nos estados, onde tem a identificação, faz a biometria, e aí ninguém vai se passar por ele, nem para sacar, nem para fazer pedido, nem para fazer empréstimo consignado. Isso é uma medida de proteção também ao segurado, porque não é incomum, quando não tem biometria, alguém tem que se passar pela pessoa, etc. Então, a partir de setembro, nós faremos. Obviamente que se precisar fazer algum ajuste, dar mais prazo, nós vamos fazer isso, mas é muito importante que num país nosso, de dimensões continentais, que as pessoas possam ter mais segurança ao se relacionar com a administração pública. Então, ter a biometria é fundamental, mas nós vamos fazer com parcimônia. Ninguém vai ser prejudicado por isso. Então, presidente, como o senhor disse, garantir o direito a todo mundo que tem o direito de receber o benefício, né? Exatamente isso, essa é a frase. Quem tem direito tem que receber logo. Não pode esperar porque a fome, pagar as contas, o boleto chega, tem que receber logo. Agora, aqueles que não têm direito, infelizmente, a gente não está perseguindo ninguém, mas temos que cumprir a lei. Bom, nós conversamos com o Alessandro Stefanuto, que é o presidente do INSS. Presidente, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, estou sempre com saudade de vocês para poder falar com a população brasileira e esclarecer seu privilégio.
Acabar com a fome e cooperação para a tributação internacional por meio de taxação dos bilionários. Essa semana foi marcada por eventos preparatórios para a cúpula do G20, que reúne os 19 países mais ricos do mundo, a União Europeia e União Africana. E um desses encontros foi a reunião dos ministros de finanças desses países. O Brasil comemorou a conclusão, depois de 10 anos, de uma declaração conjunta com diversos pontos, como taxação dos super ricos e formas de inclusão dos países pobres. Durante o encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esses acordos. A declaração final dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 foi resumida em 2 documentos que defendem a justiça tributária, como a taxação de pessoas super ricas e de multinacionais. Em conversa com a imprensa, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, explicou que as nações podem tomar providências individuais. Isso não impede os países individualmente de tomar providências domésticas, do ponto de vista da sua soberania tributária, para ir corrigindo essas distorções. Espanha e Itália, por exemplo, se anteciparam e já aprovaram leis nacionais que disciplinam a tributação das multinacionais que atuam nesses 2 países. O Brasil está estudando essa matéria. Outra preocupação expressa no documento é com a mudança do clima. Reunidos durante 2 dias no Rio de Janeiro, os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 discutiram formas de financiamento para tornar o mundo mais sustentável. Nos 35 parágrafos da declaração conjunta, também expressaram preocupação com a reforma dos bancos regionais de desenvolvimento e com a dívida dos países mais pobres. O ministro Fernando Haddad defendeu a troca da dívida desses países por investimentos em saúde, por exemplo. Reforçar o mecanismo de alívio da dívida dos países mais pobres, liberar recursos da dívida em troca de investimentos na saúde e em outras áreas. Ampliar recursos aos países mais pobres no FMI e avançar nas reformas de sua governança, resguardar a estabilidade do sistema financeiro e ampliar o diálogo com a sociedade civil, com o G20 e as organizações internacionais. Também nesta sexta-feira, o ministro Fernando Haddad e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, assinaram um acordo de parceria para o clima. O documento une as 2 economias em um esforço para enfrentar os desafios climáticos e promover um desenvolvimento sustentável. Reportagem Luana Karen. Brasil contra fake. Circulam na internet informações falsas sobre a ponte sobre o rio Araguaia, que conecta os municípios de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará. As mensagens dizem que o governo federal teria interditado a ponte que estava sendo cobrado pedágio. Informações mentirosas. Na realidade, a estrutura ainda não foi inaugurada e não está pronta para o tráfego. A ponte entre as cidades de Xambioá, no Pará, e São Geraldo do Araguaia, no Tocantins, não foi interditada. A verdade é que a sua construção prossegue e encontra-se no momento com um percentual de conclusão superior a 99%. Fabrício Galvão, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, explica mais sobre o empreendimento da ponte entre Xambioá e São Geraldo do Araguaia e como pode beneficiar a região. A ponte de Xambioá é uma obra pública que está sendo executada pelo DENIT, no âmbito das obras do novo PAC. O DENIT planeja a conclusão dessas obras, que está na fase dos seus acessos, para o mês de outubro. Até então, ela não está liberada para o tráfego e, quando estiver, fará parte da gestão das obras públicas do DENIT, onde não há cobrança de pedágio. A ponte sobre o rio Araguaia tem mais de 1.700 metros de extensão. Sem cobrar pedágio para o tráfego, ela vai atender uma região que ainda depende de balsas para transitar entre os estados do Pará e Tocantins. A estrutura estará pronta para ser utilizada pela população após o término das obras de acesso, que já estão em ritmo acelerado. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Ana Lúcia Schettino. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Brasil nas Olimpíadas. Pelo Rio Sena, pelas ruas e telhados de Paris, hoje um espetáculo de dança, luzes e cores marcou oficialmente o início dos Jogos Olímpicos 2024. A delegação brasileira desfilou em um dos 85 barcos que apresentaram os atletas dessa edição ao mundo. E no clima olímpico, o governo brasileiro vai divulgar a cultura e os atrativos do nosso país durante todo o período dos Jogos. É a Casa Brasil. Animação e muita expectativa.
A brasileira Nayara Oliveira está em Paris pela primeira vez e, por um motivo muito especial, vai acompanhar de perto os Jogos Olímpicos. Nayara conta o que espera para os próximos dias. É extremamente emocionante chegar na cidade, ainda mais com esse clima maravilhoso de Olimpíadas. As expectativas para os jogos são altíssimas, principalmente na ginástica e no skate, que as meninas estão arrasando. A gente veio com um time enorme, então espero que elas consigam trazer várias medalhas para a gente. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio Sena contou com a presença de 300 mil pessoas. Ao todo, desfilaram 205 delegações por um trecho de 6 quilômetros, começando na ponte de Austerlitz e terminando na Torre Eiffel. Na delegação brasileira, os atletas Isaquias Queiroz, campeão olímpico da canoagem, e a jogadora da seleção de rugby, Raquel Cochan, foram os porta-bandeiras. O ministro do Esporte, André Fufuca, esteve na cerimônia, representando o governo brasileiro. Pelas redes sociais, Fufuca destacou que as expectativas estão altas para a performance dos nossos atletas. Após 100 anos, a Cidade de Luz vai receber mais uma vez os Jogos Olímpicos. E o Brasil vai com força total. E pode ter certeza, o Brasil vai fazer história. E todo o clima olímpico poderá ser sentido também na Casa Brasil, espaço montado em Paris, com diversas atrações culturais e esportivas. O objetivo é apresentar a cultura do Brasil e atrair visitantes de todos os cantos do mundo. Por lá devem passar torcedores, autoridades e atletas durante os 17 dias de jogos, com programações culturais, shows e outras atrações, além de contar com pratos da gastronomia brasileira. Neste sábado, a Casa Brasil será palco do lançamento de uma campanha de promoção internacional, como comentou o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, Marcelo Freixo. Onde a gente tem Embratur vai lançar a campanha do Brasil na Europa aqui no sábado às 2 horas. Quem estiver na Olimpíada, vem para cá vivenciar esse mundo de Brasil que tem aqui dentro de Paris, na Casa Brasil. A Casa Brasil é uma parceria do Comitê Olímpico do Brasil, Embratur e Sebrae. O espaço funcionará todos os dias aqui na capital francesa, de 1 da tarde às 10 da noite, no Parque de la Villette. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Um paraíso de dunas e águas, que agora se torna patrimônio natural da humanidade. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses acaba de receber o título concedido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Importante destino turístico do Maranhão e do país, agora com o título deve ganhar ainda mais projeção no cenário internacional. E o parque se junta a outras 7 áreas brasileiras que também são patrimônio natural. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou sobre o reconhecimento do local. Todos nós sabemos a sua beleza, os seus encantos e o quanto essa região do belo estado do Maranhão tem um potencial gigante para a exploração do ecoturismo sustentável com responsabilidade, promovendo o desenvolvimento econômico e trazendo renda para as populações regionais. Com esse reconhecimento da Unesco, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como um patrimônio mundial natural, nós agora temos um pouco mais de gás, um pouco mais de energia e, sobretudo, mais fundamentos para atrair cada vez mais turistas nacionais e internacionais. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses tem 150 mil hectares e está numa zona de transição dos biomas do Cerrado, da Caatinga e da Amazônia. As principais cidades que dão acesso à região são Barreirinhas e Santo Amaro do Maranhão, mas também é possível chegar ao local pelos municípios de Humberto de Campos e Primeira Cruz. Mais de 21 mil unidades básicas de saúde em todo o país ainda não responderam ao questionário do Censo Nacional e outras 5.355 precisam completar a pesquisa. O prazo encerra em 31 de julho e o responsável deve acessar o sistema e-gestor e preencher as perguntas do questionário. O secretário de Atenção Básica à Saúde do Ministério da Saúde fala da importância do censo e pede para que todos participem. O censo das unidades básicas de saúde é uma ferramenta fundamental para poder entender melhor como está a situação de estrutura das unidades, como está o seu horário de funcionamento, como estão as condições para as equipes desenvolverem o atendimento, que é tão importante para a população brasileira. Eram quase 12 anos que esse censo não era realizado e por isso também havia uma dificuldade de planejar as políticas públicas no sentido de entender qual que é a melhor forma de conduzir o processo de melhorar a estrutura e de equipar as unidades básicas de saúde. E essa
Essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda-feira. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O presidente do STF faz palestra para estudantes de Porto Velho, Rondônia. STJ mantém prisão de funcionário da Latam, acusado de ajudar traficantes a enviar cocaína para a Europa. Caixa Econômica Federal deve disponibilizar garagem acessível a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em imóvel do Minha Casa Minha Vida. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, defende fortalecimento da educação básica para o futuro do Brasil. A declaração foi feita em palestra em uma escola estadual de Porto Velho, Rondônia. Marcelo Della Libera. O presidente da Corte ressaltou a importância da democracia, destacando a necessidade de conviver com diferentes opiniões com respeito e civilidade. Ele também falou sobre as transformações trazidas pela tecnologia e a importância de enfrentar as questões climáticas, citando as queimadas na Amazônia e no Pantanal e as enchentes no Rio Grande do Sul, como exemplos dos efeitos do aquecimento global. Além da palestra, Barroso visitou o Tribunal de Justiça de Rondônia, se reuniu com magistrados locais, onde destacou a importância do diálogo constante entre os que fazem a justiça no país. Deve continuar preso um funcionário da Latam por ajudar traficantes a enviar cocaína para a Europa. Essa decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Fátima Uchoa. O grupo criminoso transportou mais de 200 quilos de cocaína até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Trabalhadores de empresas de carga aérea, incluindo o réu, deveriam despachar a droga em caixas de papelão em voo para Recife, com destino a Lisboa. O grupo escondeu as caixas em um container, onde depois foram apreendidas. No STJ, ao indeferir liminar em habeas corpus, a ministra Maria Tereza de Assis Moura manteve a ação penal e a prisão preventiva, destacando que o TRF3 constatou haver provas do crime e indícios suficientes da participação do funcionário da Latam no esquema de tráfico internacional. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, determinou que a Caixa Econômica Federal disponibilize vaga de garagem próxima ao bloco do prédio de uma moradora do programa Minha Casa Minha Vida, com mobilidade reduzida. Na ação, a instituição financeira alegou que não houve falha na prestação de serviço, porque a mulher não informou, no momento certo, a necessidade de adequações no imóvel. Mas, de acordo com o processo, na assinatura da declaração de beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, a moradora deixou claro que é pessoa com deficiência. Além disso, a magistrada explicou que, segundo a legislação sobre o tema, a mulher tem direito à vaga próxima ao acesso do bloco em que reside. Na Paraíba, a Justiça condena ex-prefeito de São Bento por improbidade administrativa. De acordo com a ação proposta pelo Ministério Público Federal, o ex-prefeito deixou de dar andamento às obras do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio. Tatiana Castro. Além do abandono das obras desde 2012, o ex-gestor teria autorizado movimentações irregulares de mais de R$1 milhão sem a devida regularização ou estorno, caracterizando o ato de improbidade administrativa e prejuízo aos cofres públicos. A Justiça determinou que o ex-prefeito devolva pouco mais de R$1.200.000 aos cofres públicos, além de pagar multa no mesmo valor. Ele também teve os direitos políticos suspensos por 8 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma produtora de podcast e 2 ex-jogadores de futebol a indenizarem um colega ofendido durante uma edição do programa. Ao analisar o processo, a magistrada verificou que, apesar do tom humorístico utilizado, houve abuso da liberdade de expressão nos comentários, pois os réus usaram expressões ofensivas sem qualquer comprovação. A produtora também foi condenada por ter permitido a divulgação do trecho ofensivo e sem comprovação. Assim, os réus foram condenados ao pagamento de R$30 mil,
por danos morais, além de retratação pública e remoção do conteúdo da internet. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei permite que agricultores utilizem o cadastro ambiental rural para calcular imposto. Senadores defendem votação do marco da inteligência artificial no segundo semestre. Medidas para prevenir afogamento de crianças estão sob análise do Senado. Boa noite. Os senadores defendem a votação do marco da inteligência artificial no segundo semestre. O projeto que vai definir as regras para o uso dessa tecnologia no Brasil está em discussão no Senado há mais de um ano. A reportagem é de Érica Christian. O relator do marco da inteligência artificial, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, espera a votação ainda no segundo semestre das regras para o uso da chamada IA no país. O projeto trata da criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança e da proibição do uso dessa tecnologia como arma autônoma ou para produzir, disseminar ou criar material de abuso ou exploração sexual infantil. Eduardo Gomes afirmou que o Brasil não pode demorar nesta regulamentação. O uso da inteligência artificial abre um campeonato para que os países que têm a melhor compreensão provavelmente terão a melhor condição de fomento para a formação de mão de obra, para a utilização de inteligência artificial nas áreas estruturantes e nas áreas essenciais como saúde, educação, sistema financeiro. Já o vice-presidente da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirmou que o marco não pode incluir todos os assuntos relacionados à IA, a exemplo de direitos autorais e fake news. Não dá para colocar tudo que a inteligência artificial afeta. Em vez disso, você tem que concentrar na inteligência artificial em si e o que afeta a inteligência artificial. Mesmo porque, se você tentar colocar tudo dentro dela, você vai estar trabalhando de uma forma muito ineficiente. O relatório do senador Eduardo Gomes já foi apresentado, mas poderá ser alterado antes de ser votado pelo plenário após a prorrogação dos trabalhos da comissão temporária. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, pediu a valorização das instituições de segurança pública e dos policiais, ao destacar a importância fundamental do trabalho desses profissionais. Ele defendeu que o Estado responda de forma contundente ao crime e à criminalidade, enfatizando que não é razoável a população se sentir vulnerável em relação à sua segurança e à sua liberdade de ir e vir. Contarato afirmou que cabe aos parlamentares legislar de forma rígida e rigorosa para combater o tráfico de entorpecentes, as milícias, os crimes hediondos e os crimes contra a dignidade sexual. E acrescentou que defender os direitos humanos também significa defender os direitos das famílias dos policiais, que frequentemente são vitimadas no Brasil. Ele destacou o grande número de policiais civis, militares, federais e rodoviários federais mortos em plena juventude e questionou qual apoio psicológico recebem os policiais e os seus familiares. Volto a falar que qualquer que seja o policial, ele está ali como uma função representando o Estado para garantir uma determinação constitucional de que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E o Senado vai analisar uma nova proposta que acaba com a obrigatoriedade da confissão do acusado para a realização de acordo de não persecução penal. O instrumento busca evitar o processo criminal na Justiça. A reportagem é de Marcela Cunha. Com o objetivo de evitar um processo na Justiça, o acordo de não persecução penal é proposto pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia ao réu que praticou a infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, desde que ele tenha confessado a conduta. Mas uma proposta apresentada no Senado retira a necessidade de confissão. O autor do projeto de lei, senador Castelar Neto, do PP de Minas Gerais,
que é advogado criminalista, acredita que exigir a confissão viola o direito do acusado de não se autoincriminar e defendeu que a não confissão não deve ser considerada um indicativo de culpa do investigado, mas uma opção para evitar um processo na justiça. Não é um indicativo. Na verdade, muitas pessoas optam por firmarem um acordo simplesmente para não passarem pelo desgaste do processo judicial. Hoje, a confissão ela é obrigatória para a celebração do acordo. Pelo texto, uma eventual confissão do investigado no âmbito do acordo não poderá ser utilizada como prova em qualquer processo criminal, civil ou administrativo. Uma proposta nesse sentido já foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública do Senado e aguarda a decisão terminativa da Comissão de Constituição e Justiça. Uma nova lei permitirá que os agricultores utilizem o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, para calcular a área tributável de suas propriedades. Nesse caso, serão excluídas da área do imóvel rural as parcelas de preservação permanente e de reserva legal, aquelas que não se prestam à agropecuária e as declaradas como a de interesse para a proteção dos ecossistemas. O CAR é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que integra diversas informações e gera uma base de dados utilizada para controle, monitoramento e planejamento ambiental. A reportagem é de Júlia Lopes. Sancionada pelo presidente Lula, a nova legislação altera o Código Florestal para permitir que os agricultores utilizem o CAR na apuração da área tributável de suas propriedades, com base no cálculo do Imposto Territorial Rural. Para isso, são excluídas da área do imóvel rural as parcelas de preservação permanente e de reserva legal, aquelas que não se prestam à agropecuária e as declaradas como de interesse para a proteção dos ecossistemas. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, destacou a importância do cadastro ambiental para os agricultores. O Estado brasileiro está devendo ao setor produtivo o CAR. É uma política difícil de ser implementada, mas precisa vontade política para que a gente possa ajudar os estados brasileiros a implementarem o CAR e poder avançar, dar um passo à frente. A lei sancionada também retira da lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente a obrigatoriedade do uso do ato declaratório ambiental para a redução do valor devido no imposto sobre a propriedade territorial rural. Está em análise no Senado a proposta que estabelece medidas para aumentar a prevenção ao afogamento infantil em piscinas. Essa é a principal causa de mortes de crianças de 1 a 4 anos no Brasil. Mais detalhes com o repórter César Mendes. 4 crianças morrem afogadas todos os dias no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa. O projeto do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, acrescenta a exigência de medidas específicas de segurança para a prevenção do afogamento infantil em piscinas, na lei que determina, desde 2022, requisitos mínimos de segurança para a fabricação, a instalação e o funcionamento desses equipamentos, a sinalização e a segurança dos ambientes, o treinamento de pessoas e a instalação de barreiras físicas e equipamentos de segurança são algumas das medidas propostas por Eduardo Gomes. Ressalta-se que o afogamento representa uma tragédia que pode ser evitada. Assim, a necessidade de campanhas de conscientização desse perigo. Aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a proposta agora será analisada pela Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Nesta semana, começa a primeira missão internacional do Tribunal de Contas da União como membro do Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas. Entre os dias 24 de julho e 7 de agosto, uma equipe do TCU vai a Pristina, capital do Kosovo, para verificar a atuação da missão de paz da ONU na região. Para participar da missão, os auditores receberam um treinamento especial do Ministério da Defesa.
O Brasil assumiu a vaga no Conselho pela primeira vez e vai atuar junto à ONU por 6 anos, até 2030, tendo como parceiros a França e a China. A transição oficial aconteceu na última quarta-feira, durante a sessão regular do Conselho em Nova York. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara finaliza a votação de proposta que obriga o SUS a identificar deficiências ocultas. Parlamentares também aprovam oferta obrigatória de creche em zonas urbanas e rurais. Projeto permite que a autoridade policial conceda medida para a mulher vítima de violência. Boa noite. Proposta aprovada em comissão permanente da Câmara torna mais rápida a concessão de medida protetiva para mulheres vítimas de violência. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes sobre o tema, que ainda vai ser analisado por outros colegiados da Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que permite ao delegado de polícia determinar o afastamento imediato do agressor de mulher do lar ou do convívio com ela, mesmo se houver juiz no município. Hoje, a lei possibilita ao delegado conceder as medidas protetivas de urgência apenas quando o município não tiver juiz. Pela proposta, as medidas também poderão ser determinadas por policial quando não houver delegado de polícia no momento do registro da ocorrência. O texto mantém a necessidade da decisão do delegado ou do policial ser submetida à análise de um juiz no prazo de 24 horas. O texto aprovado é a versão modificada pela relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. E se você, de antemão, não tem para essa mulher que vai a uma delegacia, vítima de violência, procurar um atendimento e não consegue a medida protetiva e ela sai desse ambiente da delegacia, certamente ela pode vir a ser uma vítima fatal. E é isso que a gente precisa evitar. Pelo texto aprovado, os agentes de segurança pública deverão receber capacitação para atendimento adequado das vítimas, desde o protocolo de solicitação de ocorrência até a concessão de medida protetiva. A proposta prevê que a pena de detenção de 3 meses a 2 anos, já prevista em lei para o caso de descumprimento das medidas protetivas, também seja aplicada no caso de as medidas de urgência serem concedidas pelo delegado ou policial. O afastamento do parceiro agressor é decretado nos casos em que há risco iminente à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes. A proposta será analisada agora pelas Comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Segurança Pública. A repórter Silvia Munhato também traz informações sobre outro projeto na área de segurança que está avançando nas comissões da Câmara. O texto desta segunda proposta prevê aviso à vítima e às forças de segurança quando condenados forem soltos. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que estabelece procedimentos para notificar vítimas e agentes de segurança pública sobre a soltura de condenados. Pela proposta, as instituições do sistema penal deverão notificar as vítimas e os agentes de segurança pública que efetuaram a prisão sobre a concessão de liberdade provisória a condenados, saídas temporárias e o término de cumprimento de pena. O texto aprovado foi relatado pelo deputado delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, que incluiu na proposta a obrigatoriedade da anexação de uma imagem da pessoa que saiu da prisão. Ora, é inadmissível que as vítimas sejam deixadas no escuro sob status condenados, o que poderia colocar em risco a segurança e integridade física e emocional. Portanto, essa notificação é essencial para permitir que as vítimas tomem precauções adequadas e se sintam seguras. A inclusão de uma imagem atualizada do condenado na notificação é uma medida adicional de segurança que visa facilitar o reconhecimento por parte das vítimas e dos agentes de segurança pública. O projeto que cria uma notificação para as vítimas sobre a soltura de condenados ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Cidadão. Sua participação não acaba nas urnas. A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados é um órgão de interação com a sociedade que atende às questões relacionadas a condutas irregulares no âmbito administrativo da Câmara, contribuindo para um país mais transparente.
pelo telefone, pela internet ou pelo correio, as demandas dos brasileiros se transformam em aprimoramento dos serviços administrativos. Mais informações pelo 0800 619 619. Ouvidoria Parlamentar. Uma ponte entre o cidadão e a Câmara dos Deputados. Trabalho. O projeto de Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a expropriação das propriedades rurais e urbanas que praticarem o trabalho escravo. Segundo a parlamentar, a iniciativa propõe destinar as terras ou os imóveis à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. De acordo com Reginete Bispo, a medida estabelece que a Justiça do Trabalho será o fórum responsável pelo julgamento. Para a deputada, isto tornará o processo mais humanizado, justo e rápido. Comprovada a escravização de seres humanos naquela propriedade, ela mesma encaminha a expropriação dos bens que deverão ser destinados, se for no meio rural, a fins de reforma agrária, e se for na cidade, para moradia popular. E não se enquadrando em nenhuma dessa situação, os recursos vão para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Saúde. Câmara aprova projeto que obriga o SUS a distribuir fitas com girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara obriga o Sistema Único de Saúde a distribuir gratuitamente cordões de fita com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como é o caso do transtorno do espectro autista ou da surdez, entre outras. A fita com desenhos de girassóis já é usada em vários países do mundo como símbolo para identificar esses casos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a importância da proposta para as pessoas que têm alguma deficiência oculta. Ao não ter essa deficiência visível, acaba sofrendo constrangimentos e o não entendimento de que essa pessoa usufrua dos direitos que as pessoas com deficiência já conquistaram neste país. Da prioridade em vários locais, vários espaços, enfim. Então é muito importante que nós possamos assegurar este cordão dos girassóis. O projeto que obriga o SUS a distribuir gratuitamente cordões de fita com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas já pode seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Notícia imparcial. Análise política. Informação e entrevistas para você descobrir o que há por trás de cada ideia, cada projeto. Ao vivo o plenário. As comissões. TV Câmara, entretenimento com talento premiado. A música. O clássico e a vanguarda. A realidade brasileira. O jovem de hoje. TV Câmara. Todos os dias, 24 horas. Em Brasília, no canal 27 aberto. No 61 da TV digital em multiprogramação ou na sua operadora de TV a cabo. TV Câmara. Transportes. Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, espera que a licitação para as obras de construção do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha ocorra o quanto antes. A deputada observa que o projeto tem localização estratégica e potencial para atender a crescente demanda turística da região, especialmente em cidades como Gramado e Bento Gonçalves. A região da Serra Gaúcha é a região que mais atrai turistas. Hoje a maior parte dos turistas vão a Gramado, assim como também Bento. Então, já há algum tempo há esse projeto do aeroporto de Vila Oliva. Ainda estava no processo de conclusão de projeto. A Prefeitura de Caxias do Sul está em conclusão desses projetos. Mas a ideia é de que ainda nesse ano haja licitação desse aeroporto, que vai ter uma localização estratégica, porque aonde ele está sendo localizado não há, inclusive, incidência de neblina, que é algo bem presente na Serra Gaúcha. Denise Pessoa também espera que o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha se torne uma alternativa nos casos em que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, esteja inoperante. A deputada afirma que o projeto vai beneficiar o turismo e a economia local. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, destaca a importância da pavimentação da BR-319, única via de ligação terrestre entre as cidades de Manaus e Porto Velho.
O deputado comenta, inclusive, que o grupo de trabalho que trata do assunto já concluiu que existe viabilidade técnica e ambiental para realizar o empreendimento. Entendemos que essa estrada ela é um modal importante e estratégico, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, para garantir o direito de ir e vir, como também da defesa da soberania nacional. Vamos continuar trabalhando e lutando para que o estado de Roraima e o estado do Amazonas saiam do isolamento e nós possamos ter o direito de estar integrado ao território nacional e de que este modal, que é fundamental para nós, possa efetivamente ser uma realidade, respeitando o meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e melhorando a qualidade de vida de todos aqueles que vivem no Roraima e na Amazônia. Sidney Leite vê a BR-319 como crucial não só para evitar situações como a crise de falta de oxigênio em Manaus durante a pandemia de Covid-19, mas também para assegurar o escoamento efetivo dos produtos da Zona Franca de Manaus. Comissões da Câmara aprovam um projeto que obriga a concessionária a adaptar carros para pessoas com deficiência física. A repórter Maria Neves explica como vai ser a medida. Depois de aprovado em todas as comissões de mérito, projeto que prevê a adaptação de carros para pessoa com deficiência física pelas concessionárias chega à Comissão de Constituição e Justiça, última a analisar uma proposta. O texto estabelece uma série de regras para a adaptação dos veículos comprados com isenção de imposto sobre produtos industrializados e determina, inclusive, responsabilidade civil pela realização do serviço. Pela proposta, o comprador deverá comunicar no ato da compra todas as adaptações necessárias. A concessionária, então, terá de indicar a empresa para realizar o serviço. As montadoras também poderão credenciar empresas especializadas na instalação de kits de adaptação. A empresa que realiza as transformações terá de ser certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Caberá ao Inmetro também fiscalizar os padrões de segurança a serem observados na inspeção final, antes da entrega do veículo ao consumidor. Conforme explica o relator do texto na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, hoje as pessoas com deficiência compram o carro sem as adaptações necessárias. Com a mudança, já irá sair da concessionária com um veículo que atenda às suas necessidades. De que forma isso vai acontecer? O deficiente físico vai à concessionária, vai escolher um determinado veículo, e ele vai informar na concessionária, olha, eu sou portador da deficiência X. E a concessionária vai fazer a adaptação desse veículo para atender a necessidade daquele deficiente físico. Ainda conforme o projeto, se o comprador não indicar no momento da compra todas as adaptações que se fazem necessárias, o fabricante e o concessionário não serão obrigados a fazer as modificações que faltam de forma gratuita. O texto determina ainda que a empresa prestadora do serviço de adaptação terá responsabilidade perante o fabricante, o concessionário e o consumidor final. E tanto o fabricante quanto o concessionário quanto a empresa de adaptação têm responsabilidade com o comprador com relação à qualidade do veículo. Atualmente, segundo o autor da proposta, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, a pessoa com deficiência física compra um carro com isenção de tributos, mas fica responsável por sua adaptação. Com isso, argumenta que, além de ter um custo, o comprador perde a garantia do veículo. Uma lei de 1995 permite a pessoas com deficiência física comprarem carros com isenção do imposto sobre produtos industrializados. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Está inaugurada, então, a Rádio Câmara FM. Desde o início da rádio, em 20 de janeiro de 1999, levamos a informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
Pela rede legislativa de rádio, alcançamos mais de 14 milhões de cidadãos e estamos no ar com 20 estações. Rádio Câmara. É mais transparência e informação para uma democracia cada vez mais forte e uma sociedade mais consciente dos assuntos que impactam diretamente a vida de cada brasileiro e brasileira. 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/Rede Rádio. Economia. Para Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, depois da reabertura democrática e da estabilização da economia, a reforma tributária é fundamental para chegar ao equilíbrio necessário para o setor produtivo, para a formação justa de preços e para um balanço adequado entre arrecadação de impostos e prestação de serviços públicos. Por isso, com a aprovação em dezembro da reforma tributária, a criação do IVA, que é uma das minhas propostas, que eu carrego e luto por ela há mais de 30 anos na Câmara dos Deputados e na sociedade brasileira, para que o Brasil tenha a estabilidade econômica, a segurança política, a estabilidade política, segurança jurídica e uma nova estrutura tributária moderna, democrática, fraterna, que possa ser benigna para fazer o Brasil voltar a crescer como na época do milagre brasileiro. Com essa reforma do IVA que estamos aprovando na Câmara, eu tenho certeza de que o Brasil vai voltar a crescer a 6%, 7% ao ano. E viva a reforma tributária e que venha o IVA 5.0. A reforma tributária citada por Luiz Carlos Rauli foi aprovada em dezembro passado e sua regulamentação acabou de ser analisada pelos deputados. Isso inclui o detalhamento dos impostos criados sobre o consumo, estabelecendo regras sobre a incidência e a base de cálculo de tributos, além da definição dos itens isentos ou com alíquotas reduzidas, como alimentos da cesta básica. Educação. Câmara aprova oferta obrigatória de creche em zonas urbanas e rurais. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que define que a oferta de educação infantil em creches e pré-escolas por parte dos municípios estende-se às zonas urbanas e rurais na proporção da distribuição da população. A modificação é feita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei já estabelece como incumbência dos municípios a oferta da educação infantil, mas não faz nenhuma referência ao fato de essa oferta ter de abranger as áreas urbanas e rurais. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como direito das crianças entre 0 e 5 anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Durante a discussão na CCJ, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta. Nós sabemos a importância da educação infantil. Nós estamos falando de primeira infância. Primeira infância é onde o cérebro adquire a sua plasticidade, é onde você faz diversas conexões e você estabelece, inclusive, bases emocionais para o desenvolvimento. A proposta, que estabelece que a oferta de educação infantil em creches e pré-escolas por parte dos municípios estende-se às zonas urbanas e rurais, já pode seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Se você é uma rádio web, comunitária ou até mesmo comercial, saiba que você pode transmitir a programação da Rádio Câmara na íntegra ou apenas parte dela, sem nenhum custo. Acompanhe o parlamento. Saiba das últimas notícias, da movimentação cultural na música e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras. Ciência e tecnologia. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, ressalta sua atuação em defesa de matérias que tratam da transição da matriz energética brasileira. Presidente de comissão especial instituída para debater o assunto, ele assinala a aprovação na Câmara do marco regulatório do hidrogênio verde e do projeto de lei sobre o combustível do futuro. Isso vai possibilitar ao Brasil ter uma legislação e, portanto, um protagonismo na produção do hidrogênio de baixo carbono, do hidrogênio verde, para aumentar e alimentar a nossa indústria, o nosso agro, e também poder até ser exportado. Destaco também o outro passo importante, que foi a relatoria de minha responsabilidade do projeto de lei Combustível do Futuro. Fala sobre o aumento da mistura do etanol, fala sobre o biodiesel, está
estabelece também aquilo que nós faremos para a produção do biogás, do biometano, assim como combustível sustentável de aviação. Arnaldo Jardim lembra que o projeto de lei do combustível do futuro agora será analisado pelo Senado, assim como proposição que cria o PATEM, Plano de Aceleração da Transição Energética. O congressista avalia que o Brasil tem potencial para se tornar líder mundial no segmento de transição energética. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na segunda. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.